Fala pessoal, eu tenho alguns avisos importantes para te dar. A nossa igreja vai estar aberta nas terças e quintas-feiras, de 8 ao meio-dia. Nesse horário você vai estar podendo trazer o seu dízimo e a sua oferta e também o seu alimento para contribuir com a assistência social. Vai estar disponível aqui para vocês a nossa conta bancária. Se você preferir, você pode estar fazendo a transferência do seu dízimo e sua oferta nela. Também vai estar disponível um número de telefone onde uma maquineta pode ir até a sua casa. Então, entre em contato, agenda o teu horário. Nessa maquineta, em apenas cartão de débito, você vai estar podendo contribuir com o seu carnê da construção e também com o seu dízimo e a sua oferta. Você está ligado lá nas nossas redes sociais? Nós temos uma programação especial preparada para você lá e está acontecendo nos mesmos horários dos cultos. Nas terças e quintas às 20 horas, no domingo às 10 horas da manhã e às 18 horas com o nosso culto de celebração. Então fica ligado, não perde nada e até breve. Boa noite, meus amados, a graça e a paz. Como vocês estão? Mais uma noite, mais um culto de oração. E eu creio que será uma noite poderosa, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Através dessa lente nós vamos alcançar vidas, nossas vidas serão transformadas, amém? Eu queria que você, onde estivesse com sua família, baixasse sua cabeça, fechasse seus olhos e inclinasse, porque essa palavra vai alcançar você. Pai, em nome de Jesus nós te damos graças. Obrigada, Pai, por esse tempo que você proporcionou à sua igreja, um longo alcance, Pai. Eu creio que nós estamos alcançando, Pai, até nações. Eu declaro essa palavra, Pai, indo viva e eficaz, alcançando a vida de nossos irmãos, onde quer que eles estejam. Espírito Santo, você é livre em nosso meio. Não existe barreira, não existe distância, não existe dificuldade. Eu creio você alcançando e você respondendo os nossos irmãos nessa noite, na proporção que eles desejam e anseiam a tua presença. Obrigado, Senhor, por cada um, por cada família que decidiu cumprir princípios para ver a glória maior do teu nome ser manifesta em nosso meio. Muito obrigado por essa noite, por esse tempo. Faça como te apraz. Nós somos muito gratos a você, em nome de Jesus, amém. Então, meus amados, estamos aqui mais uma noite, trazendo uma palavra vindo direto do seu trono, do trono da graça de Deus. Nesse tempo que nós estamos vivendo de quarentena, quantas coisas têm se levantado, quantas informações têm surgido. Mas o que é que nós temos filtrado? Onde nós temos nos colocado? Como nós temos nos identificado? E diante de tudo que tem acontecido, nós estamos recebendo um grande manancial de palavra, de fé, de força. Nós não sairemos na mesma condição que nós entramos. E diante de tudo isso, eu comecei a meditar no Senhor e Ele me trouxe uma palavra. E eu poderia, se eu tivesse dado um título nessa noite, eu diria: o propósito da igreja em tempos de crise. A igreja. Nós estamos aqui hoje transmitindo algo para vocês. A igreja, o templo, as paredes, eles estão fechados. Mas a igreja, com o propósito a qual ela foi criada, é um organismo vivo. Ela está em movimento, ela não parou. E se nós não entendermos quem nós somos e o propósito ao qual nós fomos chamados, nós só estaremos simplesmente dentro de nossas casas, cumprindo um tempo, e depois nós sairemos como? Ou, o que nós estamos fazendo nesse tempo? O que é que você tem feito como igreja? Você já se encontrou como um organismo vivo e eficaz? Amém? Esses dias eu estava olhando nas redes sociais e eu vi uma frase que me chamou muita atenção. Ela diz assim: se fala muito em sair das quatro paredes, mas nunca quisemos tanto estar de volta dentro delas. Essa frase é do irmão Marcos Daniel. Se fala tanto em sair das quatro paredes, o que tanta gente escuta, a igreja tem que sair das quatro paredes, a igreja tem que alcançar o mundo. Ei, deixa eu dizer a você, nós saímos. A igreja como função, como templo, como paredes, ela continua aqui. Mas a igreja com propósito, ela saiu, ela conseguiu. E o que nós temos feito nesse tempo? Quem é essa igreja? Quem somos nós? Porque se a igreja permanece aqui fechada, onde é que está a igreja viva do Senhor? Onde estamos? Se nós entendermos quem é a igreja, meus amados, a igreja de Cristo, o corpo dele nunca mais sairá o mesmo e nem será o mesmo depois desse tempo. Porque nós temos que pegar a crise como oportunidade.
Para uns vai ser tempo de quebrar, vai ser tempo de cair, vai ser tempo de esfriar na fé. Mas eu e você, como igreja, nós estamos aqui com um propósito bem definido. E a nossa função lá fora é bem maior do que a gente imagina. É bem maior do que estarmos somente sentados, vendo as horas passar, dormindo, acordando, levantando, fazendo nossas refeições. Não, igreja, o nosso propósito é bem maior. Eu queria que se você tivesse com sua Bíblia, você abrisse lá em Atos 17, 24. Ele diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Aleluia! Aleluia! A gente começa a entender e vislumbrar onde a verdadeira igreja de Cristo está. Porque se fosse assim, meus amados, a partir do momento que esse templo fechou, onde estaria Deus? Haha! Aleluia! Lá em Atos 7,48 diz: entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Ele não habita em casas feitas por mãos humanas. E onde ele habita? Você já parou para pensar onde é que a igreja do Deus vivo está? Onde ele habita? Lá, em 1 Coríntios 13,16, diz assim, ele faz um questionamento, irmãos. Não sabeis que sois santuário de Deus e o que o Espírito de Deus habita em vós? Ei, eu e você somos a igreja do Deus vivo nesse tempo. Nós fomos além das paredes. Nós entramos em movimento. Nós mesmo diante de todo o tempo, de toda a reclusão, de toda a quarentena que estamos vivenciando, o alcance como igreja de Deus, ela é maior do que a gente possa imaginar. Se a gente continuar a leitura, lá em 2 Coríntios 6,16, ela diz assim: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus, do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ei, meus amados, o próprio Deus habita em mim e em você. Nós não podemos nos resumir a 4 paredes. O que é que você tem feito nesse tempo de quarentena? Qual é a sua voz como igreja diante dessa crise que tem abalado e assolado aí tantas pessoas? O que é que você tem feito em um grupo de WhatsApp, do teu trabalho, da família, onde nós somos bombardeados 24 horas por dia com informações contrárias àquilo que a palavra diz? Deus, o próprio Deus, ele está habitando em mim e em você. E onde o Deus habita não existe enfermidade, não existe dor, não existe doença, não existe crise, não existe falta. Assim como eu e você, carregando o próprio Deus vivo, nós precisamos fazer a diferença nesse tempo, amém? A igreja de Cristo está em uma posição privilegiada. Ei, meus amados, nós estamos assentados com ele em lugares celestiais. Nós não podemos só entender a posição, mas fazer uso dessa posição. A igreja do Deus vivo, ela foi chamada com o propósito para pisar, para estar acima de principados e potestades. Você não precisa ter medo. Quando você tem o seu propósito definido, aquilo ao qual você foi chamado, deixa eu dizer a você, igreja com propósito, ela é blindada. Uma igreja que entenda a qual ela veio, que não está dentro de 4 paredes, ela é blindada, meus amados. E ser blindado não é negligenciar o que está acontecendo, não. Ser blindado não é ter problemas. Ser blindado é saber passar pelos problemas sem ser atingido, sem ser ferido, sem ser nocauteado pelas ciladas de Satanás. Eu e você, como igreja do Deus vivo, como igreja ressurreta, uma igreja santa, uma igreja ousada, uma igreja ungida, nós não podemos silenciar. Hey, haha. O que é que você tem feito, meus amados? Será que quando tudo isso passar, nós vamos abrir a porta de nossa casa e nós vamos sair feito aqueles homens da caverna, com medo, olhando ao nosso lado o que aconteceu, procurando dados estatísticos, quem foi que ficou, quem quebrou, quem faliu, procurando seus irmãos na igreja? Não, meus amados, nós temos que sair sabendo que o propósito já foi cumprido lá fora. O propósito da igreja vai se cumprir, não é quando voltarmos aqui para esse templo, não. O propósito da igreja está se cumprindo agora, dentro de nossas casas, quando a gente está em comunhão com o nosso irmão, quando a gente está sendo igreja. Sabe aquela ligação? Sabe aquele irmão que você não tem visto há tempo? Você tem se preocupado com ele? Você tem feito aquela ligação como igreja? Sabe, conversando esses dias, eu estava
escutei uma frase que me marcou muito. Chegou o tempo, claro, sim, nós não estamos negligenciando, porque fé, ela não negligencia os fatos, mas a fé, ela não fala as circunstâncias. E a gente sabe que muitas pessoas serão, de certa forma, pegas de surpresa por essa crise. Mas a gente, como igreja, vai chegar o tempo. Se você tiver R$2, foi essa frase que eu vi. Você vai comprar R$1 de pão para você e você vai dar R$1 de pão para seu irmão. Ei, igreja, é hora de ser igreja. Sabe? É hora de sentir o cheiro das vidas do povo que está aí fora clamando. Você está pronto? Você sabe que quando nós voltarmos aqui para o templo, nós vamos receber um mundo aí ferido, machucado, falido, depressivo, casamentos falidos, quebrados. E eu e você, nós somos a resposta. De que você tem se abastecido para ser a resposta para essas pessoas? De que você tem se alimentado? Sabe, porque quando nós passamos por uma crise de maneira correta, renovando a nossa mente com a palavra, meus amados, a gente vai conseguir passar para um outro nível mais forte, mais ousado, mais eficaz em tudo que Deus disse. Amém? Uma igreja que não conhece apenas sua função, mas o propósito é qual ela foi criada. Se você tiver com sua Bíblia, eu quero que você abra lá em Mateus 28. Lá no livro de Mateus 28, versículo 18, ele diz assim: Jesus, aproximando-lhe, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada, tanto no céu e na terra. Ide. Ele está falando, igreja, vá. Ei, nós tivemos uma rica oportunidade. Igreja, esse é o meu e o seu tempo de ser igreja. Ou você acha que nós fomos chamados, nós fomos comprados pelo preço de sangue para estar só terça, quinta ou domingo de manhã e à noite? Não, igreja. Nosso propósito é bem maior. Ide, e nós fomos. Mesmo dentro de nossas casas, nós estamos cumprindo o nosso papel. Fazei discípulos em todas as nações. Você acha que o alcance de uma rede social se resume a Campina Grande, Paraíba? Não, meus amados. Nós estamos alcançando nações, nós estamos alcançando o mundo. E essa palavra está chegando e libertando pessoas que nunca tiveram essa oportunidade que está sendo agora, está sendo dada agora, a mim e a você como igreja. Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ei, igreja, você até pode pensar, você não tem uma família, você está vivendo sua quarentena sozinho dentro de casa. Se você é nascido de novo, se você fez Jesus como seu Salvador, você não está só. Ele mandou um Consolador que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso te conforta, isso me conforta, isso me anima, isso me alegra, isso me impulsiona. Sabe por quê? Porque é nesse tempo de quarentena, de resguardo, onde nós estamos dentro de nossas casas. Cadê aquelas desculpas que nós não tínhamos tempo para orar porque o nosso trabalho nos tirava? Cadê o nosso tempo para ler a palavra? Nós não tínhamos. Ei, o tempo foi dado. O que é que você tem feito com ele como igreja? O que é que você tem feito com esse tempo? Nós precisamos avançar. Nós não podemos mais estar como antes. Existe um despertar. Acorda tu que dormes, desperta tu que dormes. Existe um despertar de Deus para esse tempo. Sabe? As pessoas estão olhando isso como... Para você, eu declaro, agora onde você esteja, eu declaro ideias criativas vindo do próprio Espírito sobre sua vida. Sabe, se você tem um comércio, se você tem algo na sua vida, você não vai falir, você não vai fechar. Eu declaro ideias criativas vindo do próprio Deus para a sua vida. Mas, meus amados, deixa eu dizer algo. Para essas ideias, você tem que estar conectado. Você tem que estar no seu lugar, porque Deus não sai. Você tem que estar lá, sentado, convicto, ouvindo a voz do Senhor, não ouvindo a voz dos noticiários. Deixa eu dizer algo a você, já tem muita gente preparada aí dando informações. Nós temos a mídia, ela cumpre o seu papel. E nós como igreja cumprimos o nosso. Ah, Elisama, quer dizer que você está dizendo que tudo que está acontecendo é uma mentira? É uma mentira de Satanás para aqueles que creem. Nós não estamos negligenciando, até porque nós estamos fazendo tudo aquilo que os órgãos maiores nos direcionaram. Mas como igreja nós temos um papel de paralisar as obras de Satanás. Tem pessoas, meus amados, que estão precisando ouvir que você está firme, precisando ver que você está firme, porque no momento de desespero desse, se ele olha para a igreja de Cristo e vê uma igreja decaída, uma igreja capenga, uma igreja sem fé, em que ele vai confiar?
O mundo jaz do maligno, mas eu e você somos sal e luz dessa terra. Nós não podemos parar. Nós não podemos ficar quietos. Amém? A igreja terrena é uma realidade de Cristo aqui na terra. Ela é expressão de Deus. Deixa eu dizer algo a vocês extraordinário. Nós somos cidadãos celestiais. A nossa pátria está nos céus. E deixa eu dizer a você, a pátria celestial, a pátria de qual nós fomos enviados, lá não existe enfermidade, lá não existe falta, lá não existe nada contrário que a palavra nos assegura. E sabe o que a palavra disse? Eu amo, foi esse versículo que eu tenho me segurado com ele. Nós somos embaixadores em nome de Cristo. Eu fui pesquisar, você sabe o que é um embaixador? É uma categoria hierarquicamente mais importante de um representante diplomático de um Estado junto a outro. Ei, deixa eu dizer a você, nós somos a categoria mais importante, celestial aqui nessa terra. Nós precisamos, como embaixadores, falar o que Deus fala, crer como Ele crê, ver como Ele vê. Assim como embaixadores na terra, do céu, nós somos enviados direto do céu aqui para essa terra. E como embaixadores, meus amados, o que tem que ser vivenciado é o que eu e você tem falado como igreja, amém? Olha só o que diz lá nesse versículo que eu disse a vocês, 2 Coríntios 5:20. Portanto, estamos aqui falando na linguagem de hoje. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo. Ei, você acha que eu, representando Cristo, eu não vou chegar com autoridade não contra as trevas? Contra um irmão meu que está lá com medo de tudo que está acontecendo, eu digo, você não será contagiado, você não será oprimido, você não parará. Eu tenho a boca de Deus aqui na terra, porque eu sou embaixadora dele. É como se o próprio Deus estivesse falando, pedindo por meio de nós. Ei, meu irmão, toma essa posição, toma essa postura de embaixador aqui na terra. E você não ficará a mesma pessoa. Você não sairá da mesma forma. Uma igreja ousada, uma igreja cheia de Deus, uma igreja cheia do Espírito, onde não teme, não se afronta. Esteja pronto, igreja, porque eu e você, chegou o nosso tempo. Chegou o tempo da igreja. Nós não voltaremos da mesma forma. E nós teremos que ser a resposta de que tanto serve o batismo do Espírito Santo para ser usado nesse tempo. Amém, aleluia. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, que você crê para que você possa receber, que você recebe aí na sua casa. É uma ferramenta que o Senhor nos deu para vivermos esse tempo. Esse é o tempo da igreja. Esse é o tempo que a igreja foi chamada para viver. O tempo é agora. Se de repente a gente como cristão está se abatendo, se abalando, temendo um trovão, imagina quando as portas do céu forem abertas e quando nosso Redentor voltar. Aleluia! Ele vem buscar uma noiva sem mácula, sem medo, uma noiva ousada, não uma noiva suja. Se prepara, igreja, o rei está voltando. Aleluia! Aleluia! Vocês lembram do avivamento da Rua Azusa? Eu vou finalizar com isso. Há exatamente 114 anos começou um avivamento. E sabe onde esse avivamento começou? Dentro de uma casa. Ei, quantas casas estão reunidas nesse tempo? O que nós estamos esperando para o maior avivamento dos últimos tempos? Eu e você podemos fazer parte disso. A nossa igreja pode fazer parte disso. O avivamento já começou, meus amados. Faça a sua parte. Tire esse tempo. Veja o propósito. E avance para aquilo que Deus confiou à nossa igreja para esse tempo. Amém? Eu quero orar agora pela igreja. Eu creio que a igreja nunca mais será a mesma. Que nós, a partir desse momento, nós entendemos o propósito ao qual nós fomos chamados. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças. Eu declaro, Pai, uma igreja ousada, essa igreja ressurreta, uma igreja cheia do poder, cheia da palavra, uma igreja, Pai, que não recua, não retrocede, porque ela entendeu o propósito a qual ela foi chamada. Obrigado pela igreja forte na palavra, na unidade, no amor, no perdão. Oh, Pai, nós te damos graça, Espírito Santo, por esse tempo. Obrigada, porque a igreja de Deus nunca mais será a mesma. E assim como tua palavra diz, eu me asseguro nela, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Assim eu te dou graças e creio em nome de Jesus. Amém, meus amados? Fica ligado, fica conectado.
Tudo que você tem recebido existe um propósito. Passa para seus irmãos, vivencie essa palavra e você vai desfrutar de uma igreja que jamais as portas do inferno prevalecerão contra ela, porque o próprio Deus nos assegurou. Não temas e não te atemorizes. Ser forte e corajoso, porque o próprio Deus vivo está conosco em todos os tempos, até a consumação dos séculos. Amém? Glória a Deus, obrigada, gente.